E aí, moçada, seja bem-vindo ao Fenda no Tempo, Rodrigo Joey com você aqui. E hoje o papo é sobre colecionismo, mas não somente sobre colecionismo, mas vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você já fez essa pergunta. Por que você coleciona? Você sabe? Você entende o porquê você coleciona? Porque muitas coisas a gente faz e a gente não se questiona, a gente simplesmente faz. Vem comigo, vamos bater esse papo depois da vinheta. Voltou aqui depois dessa vinheta maravilhosa. Você aí que sabe fazer uma boa vinheta de YouTube, faz uma pra mim. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. E aí? Por que colecionar? Você já se questionou isso? Os porquês que você coleciona? Por que você acumula essas coisas, né? Porque colecionar é também acumular várias coisas. Você ter aquilo em número grande, né? Aquele item em várias quantidades. Você coleciona tudo que aparece na sua frente ou você tem um nicho que você explora, né? Então, assim, nada melhor do que a gente bater esse papo com eu falando de mim, né? Porque eu falando de mim, vocês vão se questionando aí com você mesmo. Porque não adianta, se a gente estivesse aqui numa live seria mais fácil, mas como é gravado, eu tenho que falar da minha experiência para que vocês possam se ver nisso ou não. E aí trocar informação comigo. Aí pelos comentários, né? Eu sempre falo que todo colecionador é um voyeurzão safado. Porque ele gosta de observar, ele gosta de ver, né? Eu tenho aqui algumas peças, como vocês estão vendo, eu gosto de tê-las aqui, porque colecionar essencialmente é ter. Você tem algo, você compra, põe aquilo ali e tal, aquilo pode ficar parado num expositor e você raramente mexer, né? E a sua forma de colecionar é somente observar de longe. Você pode manusear para fazer fotos, né? O que é uma forma que eu já fiz um vídeo sobre isso, falando que é uma forma de você brincar com o seu colecionável, que por isso eu tenho um lema do meu Instagram que é adulto, porque adulto também brinca, né? Então, assim, vocês se espelhem em alguém que coleciona, a sua coleção, você espelha em alguém. Vamos lá, eu coleciono, trazendo esse nome de colecionar, há 25, 26 anos, né? Por quê? Porque a peça mais antiga que eu tenho aqui é dessa época. Esse Bane, esse Azrael e esse Darkseid são dessa época, né? Eles são de 1998, o ano do falecimento do meu pai. Deixa eu me ajeitar aqui. Então essas são as peças mais antigas que eu tenho na minha coleção, né? Eu sempre colecionei heróis, né? Em action figure, porque era o que existia. Action figures conhecidos também como bonequinhos. Você não tinha estátuas na década de 80 nem na década de 90. Então eu sempre colecionei os bonequinhos que eu gostava, que eu conhecia, que era do meu métier, principalmente da DC Comics, né? Hoje a gente falar assim da DC ou da Marvel é uma coisa óbvia, antes não era. Eu lembro de vários brinquedinhos que eu tive na infância, que eram uns bonecos de plástico, um plástico duro, quase uma borracha assim, que era, eu não sei se era da Glaslit ou da Gulliver, eu acho que era da Gulliver. E eles eram monocromáticos, ou amarelo, ou azul, ou verde. Eu tinha do Duende Verde, Capitão América, Thor, Namor. O Namor era um pose meio assim. Você brincava com aquilo, sem saber que era Marvel, que era DC. Você não tinha essa diferenciação, né? Eu coleciono esses heróis, né? Coleciono também aviões de combate, numa coleção que saiu, acho que foi da Eagle Moss. Aqueles capacetes do Star Wars. Hoje eu tenho estátuas também, né? Algumas poucas, mas tem. E a minha coleção é isso. Agora, o porquê eu coleciono?
Primeiro, porque eu gosto de observar. Eu sou esse voyeurzão safado. Eu gosto, eu tenho prazer em olhar pra minha estante, ficar olhando pra ela e ali mudar um bonequinho de posição e tal. E eu posso falar isso muito tranquilamente, que isso passa pela minha vaidade da minha vaidade. Não passa por eu ter outra pessoa observando, né? Quem tem acesso à minha coleção sou eu. Hoje a minha coleção está no meu quarto, né? Ela não está na casa, agora eu vou começar a espalhar ela pela casa e botar num cômodo específico, mas hoje ela está no meu quarto ainda. E ninguém entra no meu quarto, só minha mulher, mais ninguém. São raros os amigos que vêm em casa que eu trago aqui no quarto para ver. Os que são já são amigos de mais de 15 anos, né? Então assim, eu não coleciono para ninguém ver, eu coleciono para mim. Aí você pode falar, mas se eu vejo lá no teu Instagram, tu posta uma porrada de coisa. Sim, hoje eu mostro para você que tá aí um pouco da minha coleção. Mas eu não compro nenhuma peça aqui para te mostrar. Eu nunca entrei numa loja, e queira Deus que eu nunca entre, né? Ou num site e falo assim, eu vou comprar isso aqui que eu preciso postar lá. Não faço. Tem gente aí, tem uns bocó que faz isso aí. Que dá pra tu ver claramente, cara. Que você vê o vídeo da pessoa, você vê que é muito boneco, é muito item e um peito muito vazio, né? Você não vê o olho brilhar. Você vê até o sorriso, porque a gente engana até sorrindo aqui. Mas com esse sorrisinho dos olhos, a gente não engana, não. Então eu não faço nada, eu não tenho nenhuma peça para impressionar ninguém. Pensando na visitação de alguém, alguém vai entrar e vai ver. Desde quando eu tinha 16, 17 anos, ou 20, tinha uma estantezinha, sempre tinha uns bonequinhos ali. E entrava namorado e amigo e tal, ia no quarto e nunca tive também esse problema de alguém falar, nossa, mas você com 16 anos ou com 20 com bonequinho, nunca teve isso, cara. Quando eu vejo gente falando disso eu até acho meio estranho, mas isso é papo para outro vídeo. Então primeiro, eu coleciono para mim, pro meu prazer de ter essas peças, de eu observá-las, de eu manuseá-las, né? Esse é o ponto principal. O que vem depois, as milhões de ramificações que a gente tem depois, né? Os vários afluentes desse nosso rio principal, que é você colecionar para si mesmo, é você interagir, mas isso aí não é o porquê, né? Simplesmente faz parte daquele universo, você encontrar com outras pessoas, falar, interagir pelas redes sociais. Mas o meu motivo para colecionar é minha satisfação. E eu acho sempre que colecionar é uma forma de você revisitar o passado, né? E sempre de uma forma saudável. Porque não adianta você revisitar o passado e aquilo ficar te amarrando. Ai, como naquela época era bom e hoje... Pô, aí é pesado. Aí aquilo não vai te fazer bem para a cabeça. Então, colecionar para mim é uma oportunidade eterna de revisitar o passado. Eu peço a Deus demais, assim, para que eu tenha saúde, vida, sanidade mental, para conseguir colecionar com 50, com 60, com 70, com 80, com 90, até quando a vida me permitir, para que eu possa olhar para aquela peça e falar, caramba, olha aquilo. Por exemplo, eu tenho hoje muito mais itens do Motu, do Masters of the Universe, do que eu tive a vida inteira, né? Hoje eu tenho mais de 20 peças do He-Man, né, do universo do Master of the Universe. Quando eu era criança eu tive 4, né, e muito assim a contragosto, que minha mãe ficou puta quando meu pai comprou pra mim, que eu não merecia, tava com as notas fodidas na escola. Então assim, isso é uma oportunidade que a gente tem, né? Você colecionar é esse prazer de você, por exemplo, ter coisas que você às vezes nunca teve, não pôde ter, né? Eu conheço várias pessoas aí que colecionam, como o Alessandro Guerra, o Frank, que é o Frank Collector, né? Que eles colecionam coisas que eles nunca tiveram na vida, porque tiveram uma infância muito pobre, muito carente. Da mesma forma que, por mais que você tenha inclusão digital hoje, você tem muita gente te observando ali no Instagram, nas redes, tem muita gente que segue e que te segue aí e que tem pouquíssima condição de ter aquilo. E que se espelha e fala, porra, um dia eu quero ter isso aqui do mesmo jeito. Que esses caras que colecionam hoje e compram muita coisa, e possam ter muitas coisas, fruto do seu trabalho, das suas coisas, não tinham na infância, né? Tem gente que a mãe era doméstica, levava o moleque para trabalhar junto com ela, né? O Frank mesmo é de uma família de não sei quantos irmãos, tinha muito pouco para todo mundo, mas com a maior dignidade possível. É uma forma, né? Eu não passei nenhuma necessidade desse tipo, de forma alguma.
mas a gente sempre tinha, era muito restrito ali, né? Era muito apertado, né? A vida do meu pai nunca teve nenhum bem, morreu sem ter carro, sem ter casa, nada, era tudo sempre alugado. Não carro, né? A casa. Antigamente alugava telefone também. Vocês estão aí olhando os mais novos, o telefone era alugado, meu irmão. Você alugava a linha. Então, assim, hoje a gente compra, a gente tem, a gente coleciona, porque a gente, caralho, eu nunca tive isso aqui. Hoje eu tenho aqui vou ver se eu ponho aí minha simples, singela coleção do He-Man, que tem mais boneco que eu sonhei ter na vida e que eu imaginava que existisse do universo do colecionismo. Isso tem que ser uma relação saudável para você. Se em algum momento você coleciona para impressionar um amigo seu, se você coleciona para você poder expor para quem for na sua casa, ou qualquer coisa do tipo, eu não vou te falar que você está errado, né? Porque cada um coleciona do seu jeito. Mas isso é muito pueril, isso pode ir embora sim. Né? Isso pode se desfazer na sua mente, no seu coração, assim, porque isso não está fundamentado, está fundamentado nos outros, no que os outros vão achar. Por mais que você possa achar isso, de certa forma prazeroso, mas você vai estar sempre sendo refém de si mesmo. Isso é um perigo, porque a gente monta armadilhas ao longo da vida pra gente mesmo, né? Que passa pelo nosso auto-engano, da gente querer se enganar sobre aquilo. Então, toma cuidado com isso, sabe? Eu torço muito para que você que coleciona, seja quadrinhos, bonequinhos, tampinha de garrafa, time de botão, latinha de cerveja, o que for, seja uma relação boa, seja uma relação saudável com aquilo. As redes sociais surgiram agora. Para muita gente a rede social já faz parte da vida de nascença. Eu, como tenho 47, sou de 75, a rede social veio. Né? Antigamente, para você tirar dinheiro do banco, você tinha que ir no banco tirar o dinheiro. Depois vieram os caixas eletrônicos. Né? Hoje você já tem o dinheiro praticamente todo digital e de plástico. Pouquíssimas pessoas andam com dinheiro com nota, né, na mão. Então isso é uma evolução. E para que essa evolução, como qualquer outra, seja positiva, porque nem toda evolução é positiva, ela tem que te fazer bem. A forma de você colecionar tem que te fazer bem. Né? O ambiente que você coleciona, se você divide isso com a sua esposa, ou com seu marido, ou com quem te acompanha, ou com seus filhos, né? Se você não se estrangula financeiramente, e novamente eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida financeira de cada um, mas para qualquer coisa, se a gente tiver que se estrangular, isso não é saudável a longo prazo, né? E o interessante é que você possa colecionar pela vida toda, já que é uma coisa que te faz bem, que é positiva, que te acrescenta, né? Que você leve isso sempre. Então se pergunte, por que eu estou fazendo isso? E eu te falo isso numa boa, porque em algum momento, principalmente nessa nova época de redes sociais, eu me vi, às vezes, comprando um pouco a mais para querer dividir com vocês, para querer mostrar. Né? Não é comprar para mostrar, mas para mostrar também. Né? Então eu falo assim, caramba, deixa eu mostrar mais coisas. Eu tenho muita coisa que está guardada ainda, né? Por falta de espaço, mas isso é uma coisa que eu já estou resolvendo, porque eu acho que coleção você tem que estar vendo. Aqui tem alguns dos meus livros, dos meus quadrinhos, ali em cima tem mais livro, aqui tem meus discos de vinil, ali em cima disco de vinil, aqui em cima disco de vinil, e aqui muitas peças, a maioria das peças de action figures e estátuas, tem algumas ali, e eu tenho muita miniatura de carro, 1/18, 1/64 guardado, coleções de gibi também tudo guardado, que eu não tenho onde expor, como aqueles aviões, que eu tenho mais de 50. Os capacetes Star Wars eu tenho quase todos, então assim, tem muita coisa para expor, mas para expor para mim, para eu ver, para eu ter satisfação de ver aquilo. E eu tenho uma satisfação incrível de ver aquilo. Se eu passar um ano sem entrar ninguém aqui para ver, não muda absolutamente nada para mim. Eu tenho até um certo nervoso quando às vezes chega um brother, ele quer ver, porque tem muita gente que é sinestésica, que é aquela necessidade que você tem de tocar em tudo, né? E a pessoa quer pegar, a gente fala, não, peraí, e tal. É foda. A gente sofreu aqui, ó. Se o cara olhar pra minha careca, vai estar pingando, meu irmão. Então já sabe, se vier na minha casa, não vem tocar em nada, não. Então, assim, se pergunta, por que você coleciona? Quais são os seus motivos? Quem tá com você nessa? O que te faz bem nesse ato de colecionar? Mas se responde, o porquê você coleciona? Todos esses porquês, se você responder pra você, cara, você tem um caminho como colecionador pra você trilhar aí
muito saudável, que o importante é isso, né? Quando a gente fala pro outro, o importante é ter saúde, é isso, que você seja um colecionador saudável, tenha um hábito de colecionar de forma saudável. Esse foi o papo de hoje, aí espero que vocês tenham gostado, dá o feedback de vocês aí, aproveita de novo e clica aí para curtir, segue o canal, se inscreve aí, vamos, que tem muito papo para vir para frente. Qualquer coisa, manda aí os seus comentários, sugerindo pauta, o que você quer falar. Melzinho na chupeta, vamos nessa.